Boa noite. Em um mundo virtual, onde através de um clique ou um toque na tela, você consegue viajar o mundo e ter informações em tempo real, até mesmo conhecer belos lugares sem sair de casa. Esse é o milagre da tecnologia. Estamos conectados ao mundo, conectados em tudo, conectados a todos, estar informados sobre as últimas tendências, sobre as últimas informações que estão ocorrendo no mundo todo. Mas pense um pouco, essa é a sua principal conexão? É isso que mais importa para você? Ou existe algo além dessa conexão com o mundo externo? Nós estamos iniciando mais um programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E você é o convidado a estar com a gente mais uma vez e prestigiar conosco esse tema tão importante que vamos conversar hoje. Quero lembrar você para que você compartilhe em suas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes, para que esse programa possa alcançar mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus e mais pessoas possam ter ciência daquilo que pode mudar e melhorar a sua relação familiar. Hoje com a gente aqui nós temos a nosso membro do nosso ministério, a Ivani, que é psicóloga, está com a gente aqui hoje e vai conversar um pouco sobre esse assunto. Boa noite, Ivani. Boa noite, Lauro, pastor Lauro, boa noite a todos que estão assistindo. Espero que seja um momento agradável, que a gente pode aprender mais do Senhor e mais sobre famílias. E também o meu amigo aqui ao meu lado, pastor Marcinho. Boa noite a todos que estão aqui, quem está nos acompanhando também, boa noite. Creio que é um tema pertinente, né, para nós conversarmos nessa noite e tenho certeza que vai ser edificante para as nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez. E o tema que nós vamos tratar essa noite é: embora nós vivemos num mundo de conexão, nosso tema é famílias desconectadas. Com o avanço da tecnologia digital, pais e filhos, maridos e esposas estão cada vez mais conectados ao mundo virtual e cada vez menos com o mundo real. Estão tão conectados com o que acontece lá fora que se esquece da conexão principal, perdendo o senso de pertencimento e de importância. Muitas vezes, as expectativas de atender às necessidades externas nos afastam do nosso primeiro ministério, a nossa família. Nós deixamos de conectar a nossa família para estarmos conectados com o mundo externo. O grande problema que ocorre é que em muitos lares não existe essa conexão entre os membros da família. É o que chamamos de famílias onde os membros são independentes e não membros interdependentes. O grande mal nisso é que cada indivíduo vive dentro de uma bolha, em seu próprio mundo, não dividindo sentimentos, não dividindo realizações, muito menos as frustrações e as questões que entristecem muitas vezes os corações. Moram juntos, mas não vivem e nem compartilham a vida juntos. Esse é o grande dilema, esse é o grande problema que nós vamos conversar essa noite, né? Pessoas que estão dentro de um lar, mas que não compartilham a sua vida. Vivem vendo o mundo fora, mas não vivem o que tem dentro da sua casa. É verdade. E aí, quando nós vemos esse tipo de comportamento das famílias, né, o impacto que isso gera é devastador, né? Nós temos aí muitas famílias desestruturadas, pais que não conseguem dar limites para os seus filhos e também filhos que crescem sem uma maturidade emocional e aí uma geração toda que começa a agir sem dar conta das suas emoções, né? Sem poder controlar as suas emoções. E muitos desses jovens, muitas dessas famílias, elas vivem também situações de mundos paralelos, né? E esses mundos paralelos, essas relações paralelas são criadas muitas vezes, criam muitas vezes assim sentimentos, emoções, situações que não são vividas por aquelas pessoas, pelos membros da família, são compartilhados com sentimentos que vêm de personagens de filmes, de seriados, né, de jogos, os avatares que são criados, né? E aí, por não ser vivido realmente pela pessoa, deixa aquelas pessoas vazias de si
e cheias de algo que é externo e que não dá contorno, né, para aquela família, para aquela pessoa, deixando tudo muito vazio, desgastado, desestruturado. Essa conexão, quando você fala, Ivani, ela é importante porque essa conexão ela está acontecendo externa, onde eu queria comentar, exatamente, dar uma ênfase nessa aí. Nós começamos a dar tanta prioridade como referência para coisas externas, para pessoas, que daqui a pouco nós estamos, as pessoas que vivem dentro de casa estão imitando às vezes, né? Tá com um jeito de ser, o jeito de falar, e aí aquelas características internas que nós temos dentro das famílias, ela acaba se perdendo. E eu vejo um outro lado também dessa desconectadas, nesse mundo que nós vivemos de tantas correria de horário, com isso, com aquilo, e tantos fazeres e tarefas, principalmente com pais e mães, que às vezes acha que é mais fácil, às vezes, dar um celular para um filho, uma conexão para um filho, e deixa ele conectado, e vai fazer as outras coisas, e aí a gente acaba perdendo. Nós não vamos ver isso hoje, na verdade, mas o resultado, ele vai ser um resultado futuro, né? Nós vamos ver o resultado lá na frente, alguns anos depois. E como você vê, como você entende isso dentro de um consultório, essa conexão externa para interna, e aí essa conexão que o pai dá ao celular muitas das vezes para ele fazer outras coisas assim? Então, é a sociedade que nós temos hoje, né? Muitas das vezes os pais eles saem para trabalhar, ficam 12, né? Às vezes até mais horas fora. Mas quando chegam em casa, eles não conseguem se desconectar. Continuam conectados nas suas redes, né? No seu trabalho, muitas vezes no seu lazer, né? Falando com outras pessoas ali, e acaba esquecendo os filhos. E aí é muito mais prático, né? O filho também estar conectado, porque aí ele não me atrapalha, né? Aí fica todo mundo na sua bolha, né? Fica todo mundo ali no seu espaço, sem incomodar ninguém. E o reflexo que é isso, qual é? As famílias elas vão se afastando, né? E os pais já não conhecem mais os seus filhos, já não sabem mais, o marido não sabe mais o que a esposa sente, qual foi o seu dia, o que aconteceu na vida dela naquele dia. A esposa também não entende mais e não se apercebe mais das angústias que o marido passa, né? E os filhos, eles ficam ali naquele mundinho. Nós temos crianças que às vezes chegam nos consultórios que ficam o dia inteiro no quarto, trancado na internet, às vezes vai até o outro dia, né? Sem dormir, sem comer, sem se alimentar direito, né? Porque está ali conectado e fica ali no seu mundo, no seu quarto. Ninguém atrapalha, ninguém se incomoda com ele ali. E assim vão vivendo essas famílias, né? Sem as conexões. Acaba vivendo num mundo paralelo, né? Ela vive isolada da própria família, não tem conexão dentro do lar. E o pastor Marcinho comentou aqui um pouco dessa desagregação da família por conta disso, é que a família acaba perdendo a identidade, né? Ela não consegue firmar uma identidade daquela família. Na nossa família tem esses valores, esses princípios, e quando cada um vive numa conexão separada, esse senso de pertencimento, de conexão entre os membros, de identidade da família, ele se perde, né? Se perde. Veja bem, né, pastor Lauro, às vezes a família, ela até sai, né? Vão passear, mas qual é o passeio que as pessoas fazem hoje em dia? Elas vão ao shopping. Aí elas vão ao shopping, entram cada um no seu lugar do seu carro com o seu celular, né? Então, elas estão passeando, mas elas não largam os seus celulares. Aí vão para o cinema, né? Chegam no shopping, vão ao cinema. Também não tem interação.
Aí sai do cinema e que, se você observar as praças de alimentação, o que acontece? Famílias sentadas, mas cada um na sua conexão. Ou seja, estão juntas, mas não estão, né? Não há encontro. Essas conexões externas, elas tiram a oportunidade das famílias terem encontros. E é justamente nos encontros que nós formamos as nossas personalidades, onde nós vamos ter os nossos contornos. Porque nos encontros nós vamos moldando, né, o nosso caráter, vamos moldando as nossas emoções. Sem isso, nós não conseguimos dar conta, né? E é por isso que nós vemos hoje crianças nos consultórios, muitos adolescentes, inclusive, que não sabem nem ao menos nomear o que elas estão sentindo. Elas não dão conta do que elas estão passando, elas não sabem o que se passa dentro delas. Elas não conseguem nem ao menos dizer o que está acontecendo. Por falta de conhecimento dela própria, né? Tanto conhecimento acaba tendo na parte externa, do mundo externo, que não acaba se conhecendo e sabendo exatamente o que ocorre dentro do coração dessa pessoa, né? E isso pode ocorrer com crianças, né? Que é o caso, talvez, que a gente, como pais, tem que ter uma atenção. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas também isso ocorre muitas vezes com os adultos, né? Os adultos acabam não se percebendo que estão passando muito tempo em frente a telas, né? Ou seja, do celular, ou do computador, ou de uma TV assistindo uma série, ou então mergulhados em algumas coisas que atraem a sua atenção e não consegue compartilhar nenhum momento, nem com a esposa, nem com os filhos. Se de repente é um jovem solteiro, né, adulto solteiro, que não consegue ter um relacionamento bom com os seus pais, nem com os amigos, às vezes, né, que acabam se isolando também. Então esse mal ele acaba afligindo não só as crianças. As crianças é um cuidado maior, porque nós temos que educá-las e cuidar dessas crianças, né, nós como pais. Mas os adultos muitas vezes também se perdem nisso aí. Os adultos também acabam não se policiando adequadamente com esse grande dilema, né? É exatamente isso. E o que acontece com os adultos, principalmente os jovens adultos, é que, como eles não conseguem se conectar com as pessoas, né, criar laços, intimidade, né, elas não vinculam, né, com as pessoas, elas acabam vivendo as coisas virtuais, né? Então, os sentimentos, as emoções que precisavam ser moldados no encontro com o outro, eles acabam vivendo de personagens, de novelas, das maratonas de seriado, né? Quantos e quantos jovens entram numas maratonas de seriado, sai de uma, já entra em outra, já emenda, e aí eles só vão se alimentando dessas coisas, né? Desses personagens. Então, aquilo que eles deveriam viver na realidade, eles acabam vivendo através desses personagens. Ou seja, não é deles, é de outras pessoas, é da criação de mídia, né? Então, são sentimentos que não são reais. E aí eles vão se tornando vazios dentro deles, né? Se você for conversar com eles, não há conteúdo, né? Porque eles não desenvolveram. A hora que você fala de vazio dentro, é porque está faltando algo dentro sem conteúdo, né? Está faltando, é um vazio dentro, mas está faltando também um vazio dentro da própria casa, né? Então, quando nós olha o tamanho do problema que nós vivemos, né? E muitas vezes nós não percebemos, e muitas vezes acaba acontecendo com a gente, né? Passa um dia, 2 dias, 3 dias, né? E acabamos entrando nessa vibe, nessa ativismo, né? Como um conforto, e às vezes, muitas das vezes, é o que acontece com a gente, nós ficamos vazio. Ou seja, é um problema para nós refletirmos como pais, como filhos, né? Principalmente os pais, que acredito que tem que ter um
a gente fala, não é política, mas tem que ter um controle de todas as coisas, né, dentro que acontece dentro do lar, para que isso não venha se perdendo durante os anos, se perdendo durante a vida e vai colher depois resultados negativos lá na frente. E eu estava numa leitura que eu estava vendo, e quando falou de qualidade versus quantidade, eu estava assistindo algo, não adianta nós termos momentos de quantidade, somente quantidade. Eu estou com meu filho, esse final de semana eu estou no sofá assistindo um filme, mas isso não é suficiente, né? Nós precisamos de algo mais profundo, né? Um cuidado mais chegado. Quando nós estamos, lógico, nós estamos numa geração da informática, da nova era, de as coisas muito rápidas, acaba acontecendo algo no outro lado do mundo, em questão de segundos, nós estamos sabendo. Então, será que falta um pouquinho os pais ser um pouco mais enérgico, tentar controlar uma situação para que ele não se perca no futuro? Então, nós temos que entender que o mundo virtual ele veio para ficar, né? Não adianta a gente querer, né, tirar o mundo virtual dos nossos filhos, porque hoje tudo é virtual, né? Ainda mais na situação que nós estamos vivendo hoje, né? Covid, né? Todos nós tendo que ficar em casa. Os meios de comunicação digitais são a nossa principal base para a gente poder ter conexão com qualquer coisa lá fora, né? Então, não temos como nos desconectar completamente, mas nós precisamos entender que a conexão da família, né, entre os familiares, da casa, ela é a nossa prioridade, né? Ela é a principal conexão. Nós não podemos permitir que o mundo externo se sobreponha ao mundo familiar. Então, nesse caso, as famílias elas precisam estar cientes e precisam estar muito sensíveis, né, a quanto tempo eu estou tendo de conexão com a minha família, né, real, né, e quanto tempo eu estou tendo de conexão com o mundo exterior. Eu acho que também é importante, né, Ivani, você como psicóloga, assim, de repente, tá dando uma orientação, porque assim, os pais estão trabalhando em casa, os filhos estão estudando, cada um num cômodo, né? E às vezes os pais acham que estando dentro de casa, mesmo trabalhando, já estou tendo meu tempo com a minha família, né? Eu preciso sair um pouco de longe da minha família. E, na verdade, não está tendo essa conexão familiar, né? Então, assim, para as pessoas, acho que precisam tomar um pouco de cuidado com isso, né? Precisa sim, Fernanda. E é interessante, né? Algumas coisas precisam voltar, né, a acontecer na família. Os nossos cursos ensinam algumas ferramentas muito importantes para que as famílias possam se conectar. Uma delas é o tempo do sofá, né? Que o curso de Casados para Sempre fala, né? Que o marido e a mulher, eles precisam ter esse tempo. Então, nós estamos trabalhando em casa, conectados nos nossos mundos de trabalho ali. Mas terminou o trabalho, a gente precisa ter esse momento, esse encontro entre marido e mulher. E que ele seja feito ali, na presença dos filhos, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos que a principal relação dentro de casa é marido e mulher. E também, logo em seguida, dar esse tempo para os filhos, para que haja esse encontro familiar. Os filhos estarem ali, ter um momento de descontração, de brincadeira. Isso vai fazendo com que as famílias tenham memórias afetivas, que é muito importante para que a gente possa criar ferramentas internas, né? E para que a gente também possa trazer para a família
um momento onde vamos todos nos conhecendo, nos moldando, né? Personalidades, caráter, e vamos tendo segurança, né, de que estamos num lar realmente saudável. Muito bom, né? Muito bom a gente saber que dentro da nossa casa, as pessoas que vivem com a gente, né, eles têm essa alegria de saber que os pais com os filhos têm essa conexão, essa união. Infelizmente, isso não é a realidade da grande maioria dos lares, justamente por causa disso, de cada um viver num mundo paralelo. E a Fernanda falou uma coisa interessante, que a pandemia fez com que a gente esteja em casa, né? Ou que muitas pessoas acabem tendo que trabalhar em casa, filhos estudando em casa, mas isso não tem trazido conexão. Muitas vezes acaba trazendo até mais distanciamento, porque acaba levando a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga dos estudos, no caso dos filhos, para dentro do lar, e em vez de ter um momento mais de interação, de afetividade, acaba sendo momentos, às vezes, onde o estresse do trabalho acaba trazendo para dentro do seu lar, onde o estresse das atividades escolares fica para dentro da casa, e acaba ocorrendo mais, às vezes, mais distanciamento. Esse é um cuidado que nós, como profissionais, né, pais e profissionais de trabalho, nós temos que ter uma ciência muito bem em nossa cabeça de saber separar o momento que eu estou em casa trabalhando, né, o momento que eu estou no meu trabalho, eu estou em minha casa, mas estou no meu trabalho, mas a hora que encerrou eu tenho que fazer isso que a Ivani falou, né? Parou, acabou meu trabalho, agora eu vou viver com a minha família, ter esses encontros que são extremamente importantes e necessários, né? Além de importantes, necessários para o bom funcionamento da unidade familiar, como um todo, né? É verdade, Pastor Lauro. E assim, né? É importante ressaltar, né, que para nós cristãos, a família, ela é a representação do plano de Deus, né? E quando a gente percebe isso, quando a gente entende, né, a importância disso, então vamos ver lá. Paulo, na carta de Efésios, ele fala o quê? Que o homem deve amar, né, a sua esposa e se entregar a ela, assim como Cristo se entregou à igreja, né? Então, quer dizer, a representatividade está, o homem representa Cristo no seu lar. O homem, ele é o cabeça do seu lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Por outro lado, tem a mulher. A mulher, ela é como a igreja, né, no mundo espiritual. Então, a mulher, ela deve amar, obedecer e se sujeitar ao seu marido, assim como a igreja se sujeita e se submete a Cristo, né? Representando, então, a mulher representa a igreja. E os filhos? Os filhos vêm da união Cristo e igreja, que traz o quê? Os frutos. Os filhos são os frutos. Os frutos, eles vêm para abençoar. Então, os filhos, eles devem respeitar os seus pais para serem abençoados, mas também para abençoar, né? Então, existe uma representatividade da família para o plano de Deus, né? E quando nós percebemos isso, nós percebemos o quanto é importante as famílias estruturadas, famílias saudáveis, porque só se constrói uma sociedade saudável com indivíduos saudáveis. Nós só vamos ter indivíduos que conseguem ter empatia, cuidar do outro, cuidar de si, quando eu tenho isso dentro do meu lar. E essa estrutura cristã, ela nos oferece isso, né? O Senhor, ele nos coloca na sua representatividade aí, né? Como devemos encaminhar a família, né? A palavra de Deus, ele nos ensina isso, né? Então, nós temos isso tudo dentro da palavra, né? De como devemos nos comportar, de como devemos amoldar a nossa família. Ivani, uma coisa assim interessante para a gente pensar, né? Como a gente consegue se conectar virtualmente, né? Sem nos desconectar emocionalmente do quem e do que realmente importa? Essa é uma pergunta que eu entenderia que você conseguisse dar uma dica para nós. Como, né? Vou falar de novo aqui, ó. Como conectar virtualmente
sem nos desconectar emocionalmente do que realmente importa para a gente como indivíduo, como pai, como filho, como irmão, como marido, como esposa, né? Como uma família de uma forma geral. Como eu consigo fazer isso? Essa pergunta é interessante, né? Mas tem a ver com tudo isso que eu acabei de dizer, né? Quando nós sabemos a importância da família, né? Quando nós entendemos que uma família saudável traz uma sociedade saudável, indivíduos saudáveis, então nós entendemos a importância de termos ali e de sermos intencionais no nosso lidar com a família. Nós precisamos ter a intenção, fazer escolhas certas, para que os nossos filhos possam se sentir amados, possam se sentir seguros, que a nossa esposa possa, né, a esposa possa se sentir amada, possa se sentir segura, e esse marido possa ser auxiliado, possa ser também acolhido nas suas emoções. Quando nós temos uma família que se acolhe, nós temos então uma sociedade que também vai acolher, né, o outro, vai se preocupar com o outro, que é tudo que nós não estamos vendo na sociedade hoje, né? Então, você vê, nós temos aí a questão do Covid, mas qual é a questão? As pessoas, elas não se cuidam e não conseguem cuidar do outro, porque elas não têm essa conexão, né? São poucas as pessoas que estão realmente se cuidando, né? Se guardando, cuidando do outro, cuidando dos seus. Por quê? Porque se perdeu esse senso, essa sensibilidade. Sem famílias totalmente saudáveis, é difícil você ter uma sociedade que vai cuidar do outro, né? É importante também entender que, assim, as relações, elas acontecem de dentro para fora. Então, primeiro, é a nossa relação com o nosso Deus. Segundo, a nossa relação com os nossos familiares. E só em terceiro lugar, nós vamos colocar o trabalho, os ministérios, né, os amigos, as conexões, né, de internet, aí, as redes sociais, elas vêm tudo muito depois da família. Se nós seguirmos essa ordem, nós vamos ter uma família saudável e de sucesso. Fora isso, a gente tem uma família realmente desestruturada. Eu acredito que o ambiente de qualidade dentro da casa é o que vai fazer a diferença na sociedade lá fora. Se, você comentou muito bem, se tem amor dentro de casa, nós vamos estar cultivando o amor, nós vamos dar amor. Se há um cuidado, há uma preocupação, né? Se há aquele laço de carinho, se há aquele laço... na minha casa, por exemplo, se a minha filha amanhece com o nariz trancado, alguma coisa, a minha esposa já é toda preocupada, né? Essa preocupação, esse cuidado, esse ambiente de qualidade, esse ambiente de cuidado, esse ambiente de amor, com certeza ele vai fazer com que as pessoas também, ao sair lá fora, porque, né, a responsabilidade, por exemplo, vamos dar um exemplo, de uma criança que vai para a escola. Aquilo que ela tem dentro de casa é o que ela vai ser com as outras crianças lá na escola, né? O jeito de tratar as crianças, o jeito de tratar os professores. Então, é de extrema importância nós aproveitarmos esse momento, né, de conexão na família, de plantar essas sementes, né, de qualidade, não apenas plantar por plantar, mas de qualidade. Exatamente. E quando nós estamos numa relação de cuidado, onde eu cuido do outro, o outro cuida de mim, é fácil perceber essas questões, né, que a gente precisa trabalhar. Eu tenho um exemplo lá em casa, né? Eu comecei a deixar os meus filhos, por conta da pandemia, de ficar muito tempo em casa, a terem meia hora de conexão na internet todos os dias, né? Então, meia horinha todos os dias. Só que aí, lá em casa, nós temos o costume de ter o momento da mesa, né?
que é almoçar todo mundo junto, jantar todo mundo junto, café da manhã todos juntos. Então, nós reunimos a família para ter as refeições todos juntos. E aí, o que aconteceu? A minha filha começou a trazer para a mesa muitas das experiências de uma youtuber que ela estava seguindo. Então, ela chegava e falava assim, ai, mamãe, a fulana de tal foi na praia e começou a rodar estrelinha lá, né? Cambalhota na praia e tal, e foi engraçado. Você vê, não é nada demais. Só que ela começou a trazer para a mesa experiências que não eram dela. Não era ela que estava vivendo aquilo. Era uma youtuber que mostrava lá nos vídeos e ela estava o quê? Admirada com aquilo. Então, quando eu percebi isso, eu falei assim, opa, ela está entrando numa realidade paralela, vivendo sentimentos, emoções que não são dela. Então, vamos tirar isso daí. Tirei, então, a meia hora diária e coloquei só para o final de semana. Por quê? Porque elas precisam, as crianças, as pessoas, no geral, precisam ter vivências próprias, né? Nós precisamos ter experiências nossas, não do outro. Porque a experiência do outro é do outro. Eu preciso construir a minha identidade, eu preciso construir as minhas emoções. E essas só podem ser construídas numa relação de confiança, de segurança, dentro da família. Dentro disso que você comentou, né? Questão da segurança, questão da gente estar unido em família, todo esse cuidado, a gente muitas vezes pensa que o que causa desconexão é somente as redes sociais, né? Ou que é uma coisa que a gente fala assim, o que causa desconexão é eu ficar em tempo em excesso no celular, eu ficar tempo com excesso às vezes na TV assistindo um programa, mas também quando eu assumo muitos compromissos fora de casa, seja compromissos externos com amigos, muitas vezes compromissos ministeriais, para quem é muito envolvido na igreja, acaba assumindo uma série de compromissos e deixando sempre para segundo plano a família, acaba causando problemas também de desconexão dentro do lar, porque a gente acaba priorizando outras áreas, né? Então, lógico que se você vive, como a Ivani estava comentando, né? Experiências do outro, isso não é bom, porque não é algo que eu estou vivendo, eu não sei, eu estou curtindo, vendo alguma coisa que, sei lá se eu vou viver isso na realidade, né? E é como no caso das pessoas que têm milhões de amigos nas redes sociais, mas o dia que ele precisa de alguém para conversar, ou que está precisando realmente abrir o coração, muitas vezes não tem nenhum, né? Então é importante a gente ter os amigos que quando a gente precisa contar e falar coisas do nosso coração, estejam disponíveis para nós, né? E o coração não se abre na rede social, né? Não é o local indicado para isso. Então a gente também, além das redes sociais que causam essa desconexão, excesso de trabalho muitas vezes acaba ocasionando isso, né? Quando o pai ou a mãe ela tem ambições muito grandes profissionais e acabam trabalhando de forma demasiada, né? E trabalha e não tem tempo nunca para o filho ou para a filha ou para o esposo ou para a esposa, né? Isso acaba gerando desconexão, como eu falei, excesso de trabalhos externos que não sejam profissionais, obras, trabalhos, encontros com os amigos, né? Um pai, por exemplo, um exemplo poderia ser eu, não é o meu caso, mas que toda noite eu saio com os amigos ou para jogar bola ou para andar de bicicleta, ou vou fazer sempre, eu estou com um compromisso externo e nunca tenho tempo para minha própria casa. Isso também causa a desconexão familiar, né? Então, a gente não pode achar que o grande mal, o grande vilão hoje realmente são redes sociais, que nós vivemos num mundo onde as pessoas ficam conectadas muito tempo, mas outras coisas também causam essa desconexão, que nós temos que tomar cuidado também, né? Porque senão a família desagrega. Agora a gente falou um monte de situações que acaba desagregando a família, que acaba desconectando os membros familiares, né? Mas a gente queria deixar alguma sugestão para as pessoas que estão vivendo. De repente, a pessoa fala assim, nossa, realmente eu nunca pensei nisso e minha família está meio desconectada. Nós temos conexões com muitas pessoas fora de casa, conexões às vezes na igreja, no trabalho, ou conexões via internet, mas eu não tenho conexão familiar. Como a pessoa pode começar a reverter essa situação? Como a pessoa pode começar a mudar esse quadro dentro da casa dela? Como ela pode começar a trabalhar essa questão no coração dela em primeiro lugar, né?
se ela perceber, já deu um grande passo, né? Percebendo isso, é realmente fazendo escolhas, né? Sendo intencional nas suas escolhas, né? Então, eu vou escolher ter uma qualidade melhor de tempo com a minha família. Então, eu vou escolher trabalhar, né, menos, né, poder chegar um pouquinho mais cedo em casa, talvez, ou se não der, vamos ter um momento assim, um jantar, todo mundo reunido. Então, assim, a experiência da mesa, né, de todos reunidos à mesa, ou depois das refeições ter, sei lá, um momento de descontração, onde você pode um jogo, né, com os filhos, uma brincadeira. Lá em casa a gente gosta muito de brincar de stop com os filhos. A gente gosta de alguns joguinhos, né, tipo banco imobiliário, algumas coisas assim, né, para a gente poder brincar, cartas, Uno. Então, a gente está sempre jogando alguma coisa. E quando a gente começa a jogar, né, porque é engraçado, né? Quando os filhos chamam a gente para brincar, a gente fala assim, não, estou cansado, né? Mas quando a gente começa a brincar com os filhos, aquilo vai te descontraindo, vai te desestressando. E quando você percebe, é você que não quer parar de brincar mais, entendeu? Os filhos já cansam e você está ali querendo mais brincadeira. Principalmente se você está ganhando. É isso mesmo. Então, assim, acaba sendo um momento de descontração e de desestresse. É bom para todos, né? O momento da mesa é importante, o momento do sofá. Às vezes, assistir um filme juntos, desde que não seja muitas maratonas, né? Mas, assim, um filminho, não tem problema nenhum, né? A gente assistir e discutir aquilo com os filhos, dialogar, né? Mostrar para eles alguns pontos. A gente tem sempre que estar sendo intencionais com os nossos filhos. O que eu quero ensinar? O que eu quero transmitir? Qual é a herança que eu quero deixar para os meus filhos de moral, né? De tempo, de qualidade? O que eu quero que eles levem na memória deles, que eles possam passar para os filhos deles, né? Quais são as tradições que eu quero que eles tenham? Então, tudo isso a gente precisa ser intencional. E é interessante também a gente ressaltar que a gente andou fazendo umas pesquisas, né, em questão de estatística. Não vai dar para a gente falar aqui para vocês um pouco sobre a porcentagem disso, mas assim, é assustador. É assustador de você saber que, para quem não sabe, o Facebook ele proíbe crianças abaixo de 13 anos ter perfil no Facebook. Infelizmente, muitos pais, junto com as crianças, acabam criando um perfil falso. Olha só, já está aí o primeiro erro, né? O pai ali junto com o filho. E isso, de certa forma, facilita para os de fora que querem ter acesso, querem ser aproveitador, para ele ter acesso ali à rede de amigos. Então, ele vai descobrir muito rápido que ele está mentindo em relação à idade. Eles chegam a mentir assim, que tem 20 anos, né, de idade. É assustadora a quantidade de crianças abaixo de 13 anos que entra nessa estatística, que eles mudam o perfil do Facebook. Então, tá aí uma dica para você se atentar com o seu filho. Se o seu filho tem, acompanhe de perto, fique próximo, porque as redes sociais, ela tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Você sabe o tempo que o seu filho passa na internet fora os estudos? Ou até mesmo você? Quanto tempo você tem ficado nas redes fora do trabalho, né? Então, assim, são coisas para a gente perguntar. O que o seu filho tem visto nas redes sociais? Qual o tipo de canal que ele tem visto, né? Isso é importantíssimo. Tem hoje vários aplicativos gratuitos que nós temos acesso para você acompanhar ali quanto tempo você passa no WhatsApp, no Face, no Instagram, entre outros. Então, isso é importantíssimo para a família saber o tempo que você está gastando ali. Esse tempo, às vezes, você pode aproveitar de outra forma, né?
é um tempo perdido. É um tempo perdido que não volta mais. Você poderia estar fazendo outras coisas em família. O almoço de domingo dá para fazer em família, gostoso, todo mundo ali junto, né? Na hora de lavar louça, todo mundo junto, não fica cansativo para uma única pessoa. Então, assim, é bom você começar a pesquisar sobre os seus filhos. Fica aqui, ó. Será que o seu filho já foi vítima de algum ataque virtual, um bullying? Você não sabe, né? Então fica aí uma pergunta. Você já percebeu mudanças de comportamentos do seu filho quando ele está em consequência da internet, do uso da internet, né? Isso foi o que a Ivani comentou, só para reforçar, né? Você tem conhecimento, você tem controle sobre o conteúdo acessado pelo seu filho? Você sabe o que ele está vendo, né? Você tem ideia quanto tempo o seu filho passa ali tendo acesso? Porque agora os pais trabalhando em casa, e às vezes você acha que o filho está estudando e não está, né? Então, assim, é algo para a gente poder se atentar. E quanto tempo o seu filho passa na internet, fora ou junto com os pais? Né? Como você falou, no carro, está indo passear, está ali com os pais, está na internet e fora dos pais. Você consegue ter esse controle? Então, assim, são algumas perguntas que nós jogamos para vocês estarem fazendo uma avaliação. E também outra coisa fundamental, a idade da criança. Cuidado, gente. Às vezes você está dando um celular, está dando acesso a uma criança muito nova. Uma criancinha de 3 anos, que era para ela estar brincando, ela está pulando. Então, assim, tomem muito cuidado. Às vezes a gente está querendo facilitar para nós, né? Para a gente ficar tranquilo, mas, por outro lado, você está estragando. Que geração que você está formando, né? O seu filho. O que você está falando são dos perigos que podem acontecer, né? Dessas conexões que não são vigiadas, né? Quando os pais não vigiam seus filhos, né, nas conexões, realmente eles estão correndo perigo, porque é um mundo aberto, né? Os seus filhos estão diante do mundo, podem se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E isso é importante a gente saber, e é importante a gente entender que a responsabilidade é dos pais, né? São dos adultos, são os adultos que devem desconectar os filhos. Eles não têm condições de se desconectarem sozinhos, né? Essa é uma responsabilidade que a gente não pode dar para os nossos filhos, porque eles não vão conseguir, né? Às vezes nem nós mesmos conseguimos, né? Então imagine uma criança. Então nós precisamos sim saber a quantidade de tempo e limitar. Quanto mais limitado, melhor, né? Há muitos estudos que dizem que crianças abaixo de 12 anos não devem ter contatos com redes sociais, gente. Por quê? Porque eles são viciantes. O cérebro, ele vai viciando e a gente não tem mais controle sobre isso depois. A partir dos 12 anos deve ser uma conexão vigiada, onde os pais estejam juntos, conectados juntos, acompanhando do lado do filho, para que ele possa estar ali de uma maneira segura, porque a internet ela é realmente perigosa. E aí a gente vai dando liberdade para esse adolescente conforme ele vai crescendo e conforme ele vai ganhando a confiança dos pais. E não pode ser assim liberado total de uma vez, porque os adolescentes, as crianças, eles não conseguem se controlar nesse sentido. Assim, existem alguns recursos hoje, né, os celulares principalmente, eles têm um recurso chamado, eu até anotei aqui, ó, bem-estar digital e controle dos pais, onde você mesmo pode se controlar, né? Esse bem-estar social, aliás, bem-estar digital, ele faz o quê? Você pode colocar um timer para quanto tempo de apps você utiliza. Então, quanto tempo de Facebook você quer utilizar? Quanto tempo de Instagram? Quanto tempo das coisas que você utiliza no celular? E aí você vai colocando timers. Terminou aquele timer, ele desliga automaticamente. Tem a hora do sono também. Então, o período que você colocou lá que você vai estar dormindo, ele
desliga o celular, né? Ele coloca no período de sono. Então, assim, isso facilita para você desconectar, porque fácil é conectar, difícil é desconectar. Então, a gente precisa de alguns recursos, e hoje nós temos isso. E o controle dos pais, é claro, vai ali também colocar os filhos dentro daquilo que cada família se coloca, né, como bom para a sua família ali, para seus filhos, né? Então, eu acredito que se a gente criar um plano, alguns propósitos, criar algumas alternativas para que nós venhamos ter essa relação saudável, de qualidade, amigável, momentos com as crianças, brincadeira com criança, porque quem é criança precisa ser criança, quem é adolescente precisa ser adolescente, e quem é jovem precisa ser jovem, e quem é adulto, adulto. Então, eu acredito que se nós fazemos um planejamento de momento de família, né, uma caminhada, né, uma brincadeira com o filho, os próprios filhos brincando, nós vamos valorizar essa conexão que está perdida, não devido somente à conexão externa, mas de tudo que está acontecendo ao redor das famílias. Então, nós traçar um plano, um propósito, alguns projetos, criar alternativas e possibilidade que esses relacionamentos se fortaleçam, fiquem mais juntos, e as crianças com os pais cresçam juntos. Muito bem. Então você viu hoje que é importante desconectar do mundo e conectar um pouco com a sua família. A importância que isso vai ter para você consolidar a sua família com uma identidade forte e sem interferências externas. Então, leve isso muito a sério. Desconecte-se um pouco e conecte-se dentro da sua família. Obrigado, Ivani, pela sua presença com a gente aqui hoje. Obrigado, pastor Marcinho. Muito bom, esse assunto está aqui. Eu peço que você possa compartilhar com seus amigos, para que pessoas possam ser abençoadas. Aquele seu amigo que você percebe que ele gasta um tempo exagerado nas redes sociais, compartilhe com ele, para ele começar a valorizar aquilo que realmente importa, que é o seu lar, a sua família, uma família conectada. Quero pedir que você compartilhe o programa, envie para os seus amigos, que você se inscreva no canal da igreja para receber notificações dos eventos que a igreja tem para apresentar, que você possa receber, ative lá o sininho, né? Toca o sininho. E quero te lembrar que nessa sexta-feira teremos o culto das mulheres com a pastora Elaine. O tema é Mulheres em Deus. Então, não será presencial, mas você pode acompanhar através das redes sociais. Mas antes de você ir embora, a gente quer orar, abençoar a sua vida, o seu lar e a sua casa. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos aqui, Pai. Que cada pessoa que esteve ouvindo, acompanhando a gente nesse programa, possa ser abençoada, guardada e protegida pelo Senhor, Pai. Que esse lar seja guardado por Ti, Pai. Que se existe alguma coisa que eles possam melhorar, que entenderam a necessidade de melhorar, que eles ponham diante do Senhor, Pai, e busquem melhoria, que a família deles seja abençoada, próspera e que venha ser edificada em Ti, Pai. Obrigado por essa noite e abençoe, Pai, cada vida, cada lar e cada pessoa. Em nome de Jesus que nós oramos, a Ti, amém. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.